Olá, pessoal. Nós somos aqui da revista Minérios e Minerais. Eu sou Juliana Sampaio, jornalista da revista. Eu sou Joseph Young, editor da revista. E hoje a gente está com Augusto Limanini, né, que é o coordenador de geotecnia da Usiminas, para contar aí para a gente o processo de descaracterização da barragem central, né, e também o início da descaracterização da barragem Samambaia. Seja bem-vindo, Augusto. Boa tarde, Juliana, Joseph. Em primeiro momento, agradecer a vocês, né, a oportunidade de falar dos projetos de descaracterização que a Mineração Usiminas tem desenvolvido e principalmente trazer, né, esse aspecto tanto técnico, de engenharia geotécnica propriamente dito, mas também das ações que a gente faz no âmbito de recuperação e bem cuidar, né, do meio ambiente, aqui considerando as nossas operações. Muito bem. O Augusto, a mineração Usiminas, né, tem uma oportunidade de mostrar o processo todo, né, da barragem central. É um processo que começou em 21 e em 22, né, e agora está praticamente concluído. Então, eu gostaria de te perguntar a sequência, né, de etapas que foi executado de trabalho de geotecnia. Sim, lá na barragem central, né, a antiga barragem central, hoje Parque Central, como bem dito, nós tivemos todo o ciclo, né, do processo de descaracterização à época sendo executado. Então, começamos, e a gente começa bem antes de 2021, quando a gente, em 2014, paralisamos o lançamento de rejeitos nessa estrutura e iniciamos o planejamento de retomada desses resíduos ali armazenados, né, que seria a primeira etapa do processo de descaracterização, que é o denominado descomissionamento, que posteriormente a gente entra já mais num atributo geotécnico, né, que seriam as conduções de forma ordenada, né, das drenagens, ou seja, contornar toda a estrutura com estruturas de drenagem superficial para que a água não atingisse, né, o reservatório e condicionasse algo que ela ainda se caracterizasse como barragem, ou seja, fazendo essa segunda etapa, né, que seria denominada do controle hidráulico e hidrogeológico. No meio de tudo isso, nós temos como a principal prática a retomada desse material. Então, a mineração Usiminas, dentro do seu propósito, ela constrói também no período ali de 2014 uma planta pensada para a retomada dos rejeitos, que é a ITM flotação, pensada num primeiro momento para a retomada dos resíduos do Parque Central, né, da Barra Central, e posteriormente, né, de outra estrutura descaracterizada, que foi a primeira dentro do escopo de descaracterização da mineração Usiminas, que é a antiga barragem Somisa, hoje Pilha de Fino Somisa. Isso a gente está permeando no que seria uma terceira etapa geral, que é a estabilização. Então, tínhamos na barragem central um maciço e um reservatório, que foi lavrado de forma sequencial, né, nesse período, e o material alimentando e tornando-se um produto que tem um valor não só financeiro, mas também de recuperação ambiental associado a ele, visto no o resultado que tivemos no Parque Central. E, por fim, né, que seriam justamente o ano de 2021 e 2022, onde fizemos o toque final na estrutura, né, já reconformando os taludes em uma geometria bem suave e bem aderente à topografia da região. Então, adequamos o vale a muito próximo ao que era o vale original, cadastrado, né, considerem assim que nesse período entre descaracterização e início da operação temos quase 30 anos para a estrutura, então os dados topográficos eles foram um ponto de
oportunidade, né, para a gente atuar com uma suavização do terreno muito próxima do original. Nesse ano de 2021 e 2022, finalizamos a retomada do material e iniciamos, né, com a recuperação ambiental propriamente dito. Então, após essa suavização, né, do terreno e algo próximo da superfície original, lançamos um material de cobertura vegetal, denominado topsoil, e posteriormente viemos com a revegetação, tanto com gramíneas, né, quanto com árvores, mudas, né, que vão se tornar árvores de médio e grande porte da Mata Atlântica, né. Então elas têm como propósito, né, reestabelecer a condição mais próxima do original. E fechando, né, com o período, né, que a gente finaliza agora no ano de 2024, que é um monitoramento mais ativo, pensando em continuar cuidando desse lugar até para que ele se reintegre cada vez mais à paisagem e seja, como a gente trata aqui dentro da mineração Uzi Minas, um cartão postal não só para a mineração Uzi Minas, mas para toda a comunidade ao entorno dela. Quais são os volumes totais aproximados, né, de escavação, de terraplenagem, ou eventualmente contenção por tirante? O projeto de descaracterização da Barra Central, nós tivemos como principal atividade a remoção e realocação de solo e resíduo. Então, é esse reprocessamento e as obras de terraplanagem pensando na adequação do terreno. Em termos de movimentação, né, a gente tem uma movimentação principal de material que foi transformado em produto da ordem de 7,4 milhões de metros cúbicos, então é o que seria uma barragem classificada como médio porte, lembrando que a estrutura tinha aproximadamente 56 metros de altura e uma crista de quase 700 metros de extensão, ocupando ali uma área de aproximadamente 45, 46 hectares. Além dessa movimentação de rejeitos, né, que se tornavam produtos, a gente teve como adicional aproximadamente 500 mil metros cúbicos, né, que é um volume significativo em obras de terraplanagem, né, quando a gente pensa em obras de terraplanagem propriamente dito, que foram para dar o devido acabamento, né, e reconformação desses taludes. O principal destaque, pensando em uso de tecnologias da construção civil no projeto de descaracterização, foi sempre pensando em utilizar técnicas que se agregassem ao meio ambiente e não exigissem nenhum tipo de manutenção futura, ou que fornecessem um aspecto mais natural possível, ou que trouxessem, né, no longo da vida útil, algo mais rústico e aderente a um ambiente natural. Então, a gente configurou aproximadamente 700 metros cúbicos de gabião. O gabião é aquela estrutura muito parecida com uma tela de galinheiro, né, que é preenchida com pedra de mão e que é facilmente reintegrada, né, principalmente com espécies vegetais do tipo trepadeira, né, que sobem pela estrutura e acabam fazendo parte do meio ambiente. E as seções dos canais foram configuradas em pedra de mão ou pedra de mão argamassada em seções trapezoidais, ou seja, que no decorrer do tempo elas vão sendo ocupadas por pequenas gramíneas e acabam fazendo essa integração. Tudo isso, né, no conjunto da obra, nós fechamos com 7,4 milhões de movimentação de rejeito, 500 mil de movimentação de terraplanagem, os 800 metros cúbicos de gabião e aproximadamente 1.000 metros cúbicos de concreto e argamassa nessa obra como um todo. No acabamento, vamos chamar assim, no reflorestamento final, quantos
quantos pés de árvores ou de pequenas formações, né, vegetais foram plantadas ou vão ser plantadas? Excelente pergunta. Na reintegração, né, ambiental, no projeto de reintegração ambiental da estrutura, são 45,6 hectares que foram totalmente protegidos com vegetação. Em grande parte são gramíneas, até para realizar uma proteção superficial num primeiro momento, e ao mesmo tempo, né, foram plantadas cerca de 12 mil mudas, né, de espécies nativas da Mata Atlântica e cultivadas na região onde a mineração Usiminas está instalada. Qual é o nome da localidade ou do município? O Parque Central está localizado no município de Itatiaia-Sul, né, aproximadamente 1h10 de Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. Certo. E foram utilizados equipamentos não tripulados em alguma etapa da obra? Não, no nosso caso, o projeto ele tinha como principal filosofia o uso de equipamentos de pequeno porte e todos com operação mais parecida com as obras de terraplanagem recorrentes. O principal cuidado, visto a condição de estabilidade da estrutura, sempre com fatores de segurança acima do normatizado, e com uma operação de lavra que utilizava taludes suavizados, com todo o controle de drenagem já aplicado. Inclusive, na época, nós tínhamos, além dos canais de drenagem, um bombeamento de segurança 5 vezes maior da vazão máxima que o projeto exigia. Nossa principal cuidado era com a velocidade dos equipamentos, então nós tínhamos um plano de trânsito onde todos os equipamentos trafegavam a baixa velocidade, para não gerar nenhum tipo de vibração excepcional, mas principalmente o uso de equipamentos de pequeno porte, ou seja, eram caminhões 6x4 rodoviários e equipamentos de escavação de até 30 toneladas e tratores e esteiras de pequeno porte, o que seria equivalente a um D6 no máximo. Então, não houve essa necessidade, mas dentro do nosso plano de monitoramento, né, nós tínhamos desde deslocamentos de milimétricos, né, com uma precisão de 0,5 milímetros, até medições de pressão 24 horas por dia dentro do maciço. Então, essa condição fez com que a mineração Usiminas não precisasse utilizar dessa tecnologia, mas se beneficiou de outras tecnologias para a condução da obra sem nenhum tipo de percalço. Certo. E nessa obra que está praticamente concluída, né? Porque o local, vamos dizer assim, já está devolvido, reintegrado à natureza, né? Você pode indicar a contribuição de algumas empresas de engenharia especializadas nessa atividade? Sim, sim. Os projetos, né, de engenharia, hoje em dia, eles são muito multidisciplinares, né? Então, ninguém faz nada sozinho. Então, principalmente no projeto atual de descaracterização de Samambaia, mas também na descaracterização da Baía Central, a mineração Usiminas sempre atuou, né, com profissionais de grande referência e que deram suporte, seja aquele suporte mais pontual, mas também durante toda a obra, principalmente no âmbito da revisão e acompanhamento do projeto. Então, para o Parque Central, eu trago 2 destaques. O primeiro seria o Paulo Franco, que ele é da FZ Consultoria. Ele foi nosso consultor e também desenvolveu o peer review desse projeto, junto com a equipe dele de hidráulica e geotecnia, que propiciou, né, que fizéssemos, durante a execução da obra, ajustes de curso, mesmo pequenos, mas que foram importantes para a conclusão. E paralelo a ele, eu também cito a GeoHidrotec, né, o GHT Engenharia, do Paulo Paiva, que é nossa consultoria externa e
trabalhou muito com a gente na validação dos nossos controles. Então, como tínhamos pessoas trabalhando 100% do tempo, 24 horas por dia, por mais que adotássemos uma engenharia conservadora e muito bem controlada, ter um controle externo da GHT junto com a consultoria do Paulo Franca pela FZ Engenharia foi muito importante na elaboração do projeto de descaracterização da Barra Central. E então, pensando no destaque, né, de profissionais que atuaram, além da equipe Musa, né, que foi muito disciplinada e firme na condução desse projeto até os dias de hoje, trago esses 2 profissionais como grandes referências para a descaracterização não só do Parque Central, mas também como de outros projetos, até mesmo aqui dentro da mineração Uzi Minas. Obrigado. Então, queria, para encerrar, te perguntar que a mesma abordagem está sendo adotada no projeto da barragem Samambaia. Sim, o projeto da barragem Samambaia Zero, né, ele é um projeto, o nosso terceiro grande projeto de descaracterização, como bem falei, né, depois de barragem Somisa, hoje Pilha de Fino Somisa, e barragem Central, hoje Parque Central. A gente caminha, né, na descaracterização da barragem Samambaia Zero, que é uma estrutura alteada a jusante, então nossas 2 estruturas alteadas a montante já foram descaracterizadas. E barragem Samambaia Zero carrega, né, no seu desenvolvimento, desde o projeto conceitual, básico, o detalhado, alguns aprendizados dos 2 projetos anteriores de descaracterização. Então, trazemos mais profissionais, então a equipe ela se torna mais multidisciplinar ainda, então trazemos o meio ambiente para mais perto ainda dos projetos de descaracterização, assim como o Parque Central, o reservatório da barragem Samambaia Zero, dentro de da etapa final, ele vai ser totalmente revegetado e também pulverizado de mudas da Mata Atlântica para a reintegração à paisagem. O projeto de descaracterização da barragem Samambaia Zero, mesmo não contemplando a remoção dos rejeitos, ele traz uma filosofia e até mesmo uma arquitetura para que a estrutura se reintegre à paisagem. Então, vamos fazer um trabalho de suavização do talude atual para que ele se encaixe no vale. E, não menos importante, dentro desse processo, a gente tem a etapa de drenagem superficial, onde a gente dá a correta destinação, né, para a água que incide dentro do reservatório, e fazemos o monitoramento dentro do ciclo necessário para que essa estrutura performe como um outro elemento, né, dentro da mineração Uzi Minas, ou seja, ela deixa de ser barragem, ela cumpre esse propósito, ela já descomissionada, então ela cumpre esse propósito e temos ela também reintegrada na paisagem. Barragem Samambaia teve, no fim do ano de 23, a sua primeira etapa concluída, né, que é a construção de um sistema de vertimento de descaracterização, que é aquele feito para suportar chuvas decamilenares e dar uma correta destinação para a água que incide sobre o reservatório. Então, barragem Samambaia Zero, em seu projeto de descaracterização, traz um pouco de todos os projetos e também uma incorporação, né, das tecnologias e boas práticas disponíveis no cenário da mineração. Muito bem. Eu acho que a gente cobriu todos os aspectos, né? Uma pergunta até natural, né, que seria que hoje a mineração Uzi Minas já opera com empenhamento a seco, né? Não usa mais esbarragem. Sim, o principal destaque é que desde dezembro de 2021, né, não usamos barragem de rejeitos dentro do nosso processo produtivo.
nós utilizamos o empilhamento de rejeitos filtrados ou desaguados. É um projeto que vem sendo desenvolvido desde 2017 pela Mineração Usiminas, justamente com o propósito de não utilizar mais barragens de rejeito no seu processo produtivo. Então, nós temos um empilhamento que absorve todo o rejeito gerado pelo complexo central, inclusive o reprocessado, né, de uma antiga barragem que é a pilha de fino Somisa. Então, dentro desse compromisso da Mineração Usiminas de proteger e garantir o melhor uso dos seus recursos e, consequentemente, garantir uma pegada ambiental mais sustentável, esse empilhamento de rejeitos a seco é uma das grandes conquistas, né, dentro da destinação correta, né, do rejeito ou resíduo gerado pela mineração. Qual é o volume total anual processado a seco e empilhado? Hoje nós processamos aproximadamente 14 mil toneladas dia de rejeito, que são compactados no empilhamento. Então, esse seria a nossa métrica diária aí de produção de rejeito, que daria aproximadamente 3 milhões e pouquinho por ano de metros cúbicos. Você é bom de conta de cabeça, hein? Sim. Então, tá bom, Augusto. Eu acho que foi ótimo. Quero agradecer a sua participação. Nós que agradecemos a oportunidade, né, de apresentar esses projetos de descaracterização e o que a Mineração Usiminas tem feito no âmbito do tratamento, né, de rejeitos e recuperação ambiental dentro das suas operações. E aproveito também para estender o convite a todos, né, para conhecer o Parque Central dentro da Mineração Usiminas aqui em Itatiaia-Sul. Muito obrigado. Obrigada, Augusto. Obrigado, hein? Tchau, Obrigada, Augusto.